Olá, você que nos acompanha. Estamos começando agora mais uma edição do programa Fala Direito. E no programa de hoje iremos conversar sobre reajuste fiscal. O nosso convidado é o professor Matheus Fonseca. Ele é graduado e mestre em Economia pela Universidade Estadual de Maringá e é doutorando também em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada, professor Matheus, por ter aceitado o nosso convite e por vir tirar nossas dúvidas sobre o tema de reajuste fiscal. Não, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria primeiramente que você nos explicasse o que é esse reajuste fiscal, o que são essas metas que foram lançadas pelo governo. O reajuste fiscal foi um pacote que a atual gerência governamental adotou, que limita os gastos públicos por 20 anos, né, congela os gastos públicos por 20 anos, né, mediante a correção da inflação do ano anterior, ou seja, você só poderia gastar no ano seguinte o que você gastou no ano anterior, mais a inflação do período anterior, corrigido pela inflação, entendeu? Isso durante 20 anos, tá? Só que tem uma cláusula no meio ali que o governo, daqui a 10 anos, o governo que estiver, né, com o poder daqui a 10 anos, poderia ajustar alguma coisa dentro dessa lei que eles adotaram, né, na Emenda Constitucional 95. Uhum. E você acredita que daqui 10 anos, 10 anos após essa sanção, ela vai ser reajustada? É possível que sim, provável que sim ou pouco viável? Eu acredito que antes disso ela vai ser alterada. Por quê? Porque, analisando os balancetes do governo, o governo não vai ter condições nos próximos 5, 6 anos de fazer frente aos seus gastos, tá? Seus gastos, hoje a Constituição Federal congela mais ou menos tudo que ele precisa gastar, 90% de sua arrecadação já tem destinação certa, tá? Então, em 94 eles adotaram a DRU, né, a desvinculação de receita da União, que aumentou um pouco essa margem de manobra, mas mesmo com essa margem de manobra e agora com o teto de gastos, dentro de 5 ou 6 anos isso vai começar a criar um conflito muito grande, não só na esfera política, como social também. E ansiando isso, né, tendo esses anseios de que vai com certeza vai ter uma mudança, tá? Antes disso. Só que tem aquele detalhe, né, como foi feita uma lei dentro da Constituição Federal, né, ela não pode ser facilmente revogada. Para ter essa revogação, seriam necessários a votação, né, de 2 vezes, né, as rodadas, tanto na Câmara quanto no Senado, e 3/5 dos votos. 3/5 dos votos. Então, não é fácil de você alterar isso. Entendi. E para estabelecer esse teto de gastos, qual foi a principal justificativa do governo? Curioso você perguntar isso, Glenda. A justificativa que o governo colocou para esse teto de gastos é que os gastos públicos estavam desenfreados e que esse excesso, essa explosão de gastos feita nos últimos 3, 4 anos seria prejudicial e faria com que os mercados perdessem confiança, tá, na nossa economia. Só que tem um porém, não há embasamento científico nenhum que garanta, por exemplo, um limite de gastos saudável para uma economia. Tá? Tem um trabalho do pessoal, o grupo de pesquisa da Sociedade Brasileira de Economia Política, o GT de Macro deles, que eu tive a oportunidade de vê-los discutindo ano passado, e eles lançaram um documento chamado Austeridade e Retrocesso. Tá? Um documento que está online, é facinho, só procurar no Google. E esse documento, eles apontam o seguinte, olha, não há na literatura econômica nenhum aspecto que imponha um limite de gastos, tá? Assim, tem que gastar no máximo 100% do PIB do país. Não existe. Mesmo porque, quando você analisa os países do mundo, os maiores países do mundo, tá? Estados Unidos, Japão, Alemanha, todos esses países estão devendo mais de 100% do seu PIB.
né? Os Estados Unidos estão devendo na casa dos 125, 130%. altíssimo. O Japão deve 250% do seu PIB, tá? A Alemanha está em torno dos 105, 110% do seu PIB. Então, não há uma regra, tá? Se convencionou, né? Eles venderam a ideia de que seria extremamente ruim. Mas, desde a crise de 2008, todos os países aumentaram seu endividamento público. Todos, sem exceção. Tá? E você tinha comentado agora há pouco que esse grupo de pesquisa não encontrou nada na literatura sobre teto de gastos, considerando a justiça brasileira, a Constituição brasileira. Em termos internacionais, há algum país que tenha determinado por lei, não, vocês podem gastar um valor X, estabelecendo um teto de gastos, como foi feito aqui no Brasil, ou existe algo assim nesse sentido? Então, em 2012, o FMI lançou um paper, né, um paper de discussão que fala justamente sobre isso, né? 4 pesquisadores em 2012 verificaram como que se dá as regras fiscais, né, para 85 países dos anos de 1985 até 2012, tá? Só que atualmente agora, em março de 2017, outros pesquisadores atualizaram essa lista, né, de como é que funcionam as regras. Agora são 96 países e de 1985 até 2015, tá? Dando uma rápida olhada no paper, como que funcionam as regras, todos eles têm uma regra, só que não é regra constitucional, tá? Existe uma regra que limita o gasto público, tem um teto de gastos, como, por exemplo, os Estados Unidos é o caso mais emblemático, porque quando você atinge um determinado nível de endividamento público, o presidente, o executivo, tem que pedir autorização para o Senado norte-americano, para o Congresso norte-americano, para aumentar esse teto de gastos. Ou seja, existe uma regra de teto, mas em porcentagem do PIB. Isso significa o seguinte: se o seu PIB cresce, a sua capacidade de endividamento também cresce, diferente da regra brasileira, que congelou conforme o gasto do ano anterior. Mesmo a economia brasileira crescendo ou não, não vai haver esse reajuste tão alto. Então, vamos supor que a economia brasileira cresça 7, 8%, como cresceu em 2010, tá? 2010, 2011. Cresça 7%. Mesmo com esse acréscimo da economia brasileira, esse aumento de arrecadação, né, não vai haver um aumento do gasto público por causa dessa regra. E analisando outros países, tá, não só países desenvolvidos, né, os países europeus, Canadá, Austrália, mas países em desenvolvimento, nenhum país coloca em sua Constituição uma regra tão leonina, por assim dizer, de gasto público. Entendi. E não há o risco de, por exemplo, os municípios, os estados não conseguirem pagar suas contas públicas e acontecer um caos na economia brasileira em virtude de ficarem devendo, de não conseguir cumprir com as suas contas a pagar? Não há esse risco? Infelizmente, há esse risco, porque grande parte dos municípios brasileiros depende de renda vinda da União. Tá? Esses municípios com menos de 25 mil habitantes, eles não têm condições de, com a sua própria arrecadação, seus próprios tributos municipais, né, multas, tributos como IPTU, ISS, não têm condições de prover tudo que o Estado, por Constituição, deveria dar à sociedade, né, como saúde, educação básica. Então, precisa desses repasses da União para tanto estados quanto municípios. Infelizmente, não vai haver dinheiro, tá? Vai haver, assim, nós teremos que pensar aonde que nós vamos gastar esse dinheiro, tá? Com muita sabedoria. É possível que aconteça no final do ano, sempre as coisas vão acontecer no final do ano. Faltar dinheiro. Isso, faltar dinheiro. O famoso que nós economistas gostamos de chamar o shutdown da máquina pública, ou seja, vai haver um desligamento da máquina pública. A máquina pública, como vai ter uma regra, não vai poder gastar acima daquilo. A Receita e o Tesouro Nacional
param com suas despesas, seus gastos, e se encaminha até 31 de dezembro do jeito que está. Quem precisa receber seus salários, suas aposentadorias, seus vencimentos, não vai ter condição nenhuma de receber isso. Até 31 de dezembro. Quando virar o ano, aí sim poderia receber. Entendi. Então, nós estamos correndo o risco de acontecer um caos em breve nas contas públicas se isso não for revogado, se isso for mantido. Sim. Por isso, a pressa de se fazer as reformas institucionais que o governo quer fazer, como uma reforma tributária para aumentar a capacidade de arrecadação, a reforma da Previdência, né, que não vai caber aqui falar sobre ela, mas essa pressa é porque grande parte do gasto público está atrelada à Previdência Social, entendeu? Então, por isso essa pressa dessas reformas, para conseguir prolongar esse teto de gastos, porque do jeito que está hoje, em menos de 5 anos, ou até menos, o Brasil pode se tornar o caos. E, professor, considera possível uma possível falta de atender a direitos fundamentais como saúde, educação, e a gente poder considerar que essa reforma chega a ser inconstitucional, em virtude de limitar o acesso de pessoas à saúde e educação, mesmo havendo dinheiro, em virtude de ter sido estabelecido esse teto nas contas públicas? Sim, é possível que essa interpretação do direito que eu conheço, não é da minha área, essa parte do direito, mas eu acredito que a Emenda Constitucional 95, a PEC 55, como ficou conhecida, né, ela seja inconstitucional. Por quê? Congelando o gasto público, tá, conforme uma regra arbitrária que eles adotaram, nós estaríamos, conforme o passar do tempo, nós não estaríamos mais atendendo aqueles artigos básicos, né? De dar educação, saúde, segurança pública. Não atendendo a isso, essa emenda constitucional, esse artigo da Constituição, está ferindo os artigos mais básicos, os primeiros artigos da Constituição. Então, eu acho que é inconstitucional, vai depender muito do que o STF vai falar sobre isso, né, futuramente. E economicamente falando, quais seriam as outras alternativas que o governo teria se não fosse esse reajuste fiscal, esse limite no teto de gastos? Interessante pergunta. Essa pergunta vai muito de encontro ao que eu pude escutar do professor da faculdade Getúlio Vargas, né, da FGV em São Paulo, Nelson Barbosa. Ele foi ministro da Dilma. E ele falou que a regra mais certa a se fazer seria como se fosse a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 201 dos anos 2000, tá, que se adotou determinadas regras de como se gasta. Só que essa lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar. Ela não está na Constituição Federal, no seu cerne da Constituição. Ela é uma lei à parte. Por quê? É mais fácil de você impor a lei, retirar, ver se pode ajustar, não pode. E gasto público, você precisa ter esse reajuste. Então, ao meu ver, você poderia colocar um teto de gastos, tá, que tivesse uma regra de inflação e que também tivesse uma regra de crescimento da economia, tá? Como se fosse como é nos Estados Unidos, tá? Tendo essa regra, você podendo, o país crescendo, você arrecadando mais, você conseguiria, o governo também poderia gastar mais, mas não com coisas supérfluas, poderia investir mais, tá? Como infraestrutura, melhores condições de saúde, educação, uma ampliação dos serviços básicos para a sociedade, né? Então, há caminhos. O problema é que não foi discutido os caminhos, né? Foi imposto de cima para baixo e agora nós estamos aí com o resultado. Vamos ver o que vai acontecer. Entendi. No caso, seria ideal uma flexibilização, não como foi apresentado e imposto a nós através de um projeto de emenda constitucional. Seria isso? Sim, sim. Seria o ideal seria uma flexibilização e não como emenda constitucional, sim como lei complementar, tá? Como hoje já existe a lei de responsabilidade fiscal. E quanto à arrecadação?
haveria alguma alternativa, não falando dos gastos, mas quanto a isso, para melhorar a economia nacional e não precisar ser tão severo nessa questão do reajuste fiscal? Sim, há algumas alternativas, inclusive esse grupo de estudos da CEP, né, Austeridade e Retrocesso, mostra alguns caminhos que poderiam ser tomados pelo governo para mudar não os gastos, e sim a arrecadação de forma a se tornar o sistema da máquina pública mais equitativo. Tá? Uma das sugestões dadas pelo grupo no documento é adotar impostos sobre lucros e dividendos, por exemplo. Só para você ter uma ideia, no mundo inteiro, só 2 países do mundo não adotam tributação em cima de lucros e dividendos. O Brasil e a Estônia, tá? Só para você ter uma ideia. E isso faz uma distorção muito grande, tá? O que torna o sistema tributário brasileiro muito regressivo, ou seja, incide demais sobre consumo e produção e muito pouco sobre renda e ganhos de capital, tá? A sugestão seria tributar de uma maneira mais equitativa o capital, tá? Principalmente os lucros e dividendos que hoje não são tributados, e fazer uma transformação, retirar esses N tributos sobre consumo e produção, né, como IPI, PIS, COFINS, ICMS, né, transformar ele num imposto simplificado único, né? Normalmente o mundo adota um imposto chamado IVA, Imposto sobre Valor Agregado, né? Ou seja, você agrega valor a um determinado bem, você só pode pagar imposto sobre aquele incremento de valor, tá? E sobre consumo, incide impostos substanciais, marginais, muito pequenos, só para não desmerecer alguns bens, como por exemplo cigarro, né, bens demeritórios, né, que são aqueles bens que você teria que tributar porque ele poderia fazer mal à sociedade, o álcool, tal. E isso faria, e a contrapartida seria aumentar a tributação sobre a renda, ou seja, você criar mais faixas, né, de impostos de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? E aumentar as alíquotas, né? Hoje, se você é um cidadão comum hoje que ganha acima de 4.800 e alguma coisinha, umas querelinhas lá, vai ser tributado em 27,5% ao ano, né? A mesma coisa que o cara mais rico do Brasil, né, vai ser tributado na mesma faixa, né? Isso não é justo, né? Você teria que ter diferentes tipos de tributação, e principalmente uma tributação sobre uma coisa que eu defendo, né, seria uma tributação sobre grandes fortunas, como é feito, por exemplo, na Europa, né? França tem esse tipo de tributação, a Alemanha tem esse tipo de tributação, que seria o quê? Uma tributação pequena sobre grandes volumes de bens e capital na mão dos mais ricos, né? Mas é uma tributação tão baixa, né, quando você pega estatisticamente nesses países, né, que simplesmente se você adquirir muito capital, muito dinheiro, muitos bens, você teria que pagar esse imposto. Ao passo que se você pegar essa sua fortuna e investir no meio produtivo, você não é taxado, tá? Essa seria a diferença. Então, é isso que eu defendo. Então, a gente pode considerar que não havendo essa tributação sobre os lucros e dividendos, acaba sendo penalizada aquela parcela da população com renda mais baixa. A gente pode considerar que proporcionalmente ela acaba pagando a maior parte dos impostos que são arrecadados no país? Sim, há uma pesquisa do IPEA que relaciona, né, nível de renda com a quantidade de impostos que você paga. E eles descobriram uma coisa bem legal, que foi o seguinte: as pessoas nos primeiros níveis de renda, 1 ou 2 salários mínimos, paga de impostos em torno de 60% de sua renda, tá? Ao passo que o topo da pirâmide, ou seja, os mais ricos, aqueles que ganham acima de 30, 40 salários mínimos, só paga 22% de sua renda em forma de impostos. Tá? Isso extrapolando 30, 40 salários mínimos. Se você pegar o 0,1%, o topo de ouro mesmo, aquele ouro mesmo, diamante, né, da pirâmide de renda, né, esses aí pagam muito menos, tá? E principalmente por quê? Porque eles têm como não conseguir, não pagar impostos,
né, por meio de lucros, dividendos, né, grande parte é sonegação, então teria que ser aperfeiçoado o sistema de fiscalização, tá? Só para você ter só um dado interessante, né, se adotasse hoje, nas condições de hoje, uma tributação sobre lucros e dividendos, o país poderia arrecadar entre 30 e 50 bilhões a mais só em um ano. Um valor bem considerável. E a gente pode também, indo nessa mesma linha de raciocínio, considerar que a população, essa que mais paga impostos, proporcionalmente, ela não sente o retorno desses tributos que são pagos ao governo. A gente pode considerar também, em termos proporcionais, para onde que vai esse dinheiro? Se tem um teto de gastos, o governo está arrecadando dinheiro, para onde que vai todo esse valor? Alguns tributos têm destinação certa, né? Entendi. Então, se você pegar os impostos sobre folha de pagamento, então alguns tributos já vai para a Previdência, outros já vão para a saúde, educação. Só que grande parte do que o governo arrecada, hoje o governo está arrecadando em torno de 1,5 trilhão, 1,6 trilhão por ano de arrecadação de impostos. Isso corresponde a mais ou menos 35% do PIB. Né? Grande parte disso, mais ou menos 1/3, né, que daria 500 bilhões, vai para o pagamento de juros da dívida. Ou seja, o governo precisa se financiar pagando a dívida que ele já tem. Então, ele precisa pagar juros sobre essa dívida. E isso é imexível. Não se toca em questão de pagamento de dívida, tá? Mas mexer com aqueles outros gastos, né, com saúde, educação, segurança pública, investimento principalmente, né, porque se você pegar o discurso dos últimos 2 anos, paramos completamente. Investimentos, né, não estamos gastando mais com infraestrutura, né, que são gastos que têm efeitos multiplicadores positivos, tanto na produção, tanto no consumo, redução, o que o empresariado pede tanto, redução do custo Brasil, né? Então, o governo parando isso e não mexendo aonde que deveria mexer, né? Não estou sendo aqui, não vamos pagar a dívida. Não é esse discurso que eu quero, tá? Não é isso, não quero deixar de pagar a dívida. Eu acho o seguinte, nós teríamos que pensar na sociedade numa forma de agradar a maior número de pessoas possível. Não só aqueles que estão no poder, mas sim gerar efeitos positivos para a sociedade, né? E discutir como se gasta, principalmente em termos de dívida pública, é uma discussão que tem que ser lançada. Tá? Não estou vendo isso atualmente, não tem sido feita essa discussão, né? E isso é preocupante, porque nós estamos caminhando para o caos social. Tá? O que vai ser daqui em diante vai ser o caos social. Por quê? Estão se cortando direitos, né? Está tendo as N reformas que estão sendo postas diariamente, e isso vai culminar numa insatisfação tremenda que não vai ter saída, né? A saída serão greves, serão como as revoluções de 2013, né? O pessoal parou as cidades, né? Por causa do aumento de 20 centavos na passagem. Só que agora não vai ser 20 centavos, vai ser salários, né? Basta você olhar um exemplo disso, né? Você quer ver um exemplo? Basta você olhar Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os funcionários públicos do Rio de Janeiro não recebem desde agosto. Há muito tempo. Tá? 13º do ano passado eles não receberam. Então, desde agosto sem receber. E não receberam a primeira parcela do 13º desse ano. Tá? Precisa de um exemplo maior? Imagina isso generalizado. Os serviços públicos vão parar. Se parar o serviço público, para o país. Para o país. As famílias já estão perdendo os recursos de subsistência deles, então, eles já estão no Rio de Janeiro. Isso aí no país leva ao caos social, então, como a professora acabou de dizer. Entendi os efeitos sociais, mas os efeitos econômicos no cenário nacional e internacional que esse reajuste fiscal traz, quais seriam? O efeito, assim, econômico, né, puramente econômico, sem contar a parte social, embora o lado social tenha que ser contado no lado econômico,
né? Se você for assim... Macroeconomicamente falando. Só isso, né? Só contando parte econômica da coisa. Seria muito bom, tá? Pelo lado econômico, tanto para empresários quanto Estado, haveria uma redução do Estado, tá? A redução seria muito grande do Estado na economia, uma redução brutal, o que iria contra os anseios da Constituição Cidadã de 1988, mas em termos econômicos haveria aumentos constantes do superávit primário, né, um dos tripés macroeconômicos, né, que é o superávit primário, as metas de superávit primário, haveria esses aumentos sucessivos, tá, o que faria com que o governo pagasse sua dívida, né? A questão aqui não é nem ser tão social nem tão econômico. Nós queremos sacrificar uma geração, 2 gerações, né? Jogando literalmente na rua essas pessoas, tá? Sem condições de consumir nada, para nós termos uma dívida equitativa em torno aí de 90% do PIB daqui a 10, 15 anos, tá? Ou é melhor nós gastarmos um pouco, a nossa dívida aumentar um pouco, ir em torno aí de 100, 105, 110% do PIB, número normal nas economias, tá? Tanto em desenvolvimento quanto as economias desenvolvidas, e levar essas pessoas mais vulneráveis socialmente, né, dar condições dessa parcela social não ficar tão desprovida. É essa discussão que a gente tem que fazer. Tá? Então, a gente pode considerar que o problema foi esse reajuste ter sido tão inflexível e radical. Seria isso? Sim. Não só inflexível radical, como atende anseios do mercado financeiro, né? Ou seja, vai garantir no futuro o pagamento da dívida, tá? Por assim dizer, mas não atende de maneira nenhuma os anseios sociais, né? Não atende os anseios dos movimentos, os movimentos sociais, não atende os anseios das camadas mais baixas da sociedade, tá? Não atende os anseios da classe média, tá? Porque, pensando bem, o que você queria do seu país? Olha, serviços públicos de qualidade, né? Você impondo um teto de gastos, o governo não vai poder gastar com esse serviço público, né? Isso significa o quê? Olha, não vamos ter uma melhora do serviço público, muito pelo contrário, nós vamos ter uma piora significativa do serviço público nos próximos anos. Em se tratando de dívida, nós podemos então considerar que o pagamento dessa dívida seria um dos objetivos desse reajuste fiscal pelo governo? Essa pergunta é bem curiosa, porque quando se pega a justificativa, né, da PEC 55, foi um embrião para a emenda constitucional 95, as justificativas econômicas mandadas pelo Executivo eram muito fracas, né? Faltam dados, falta uma base teórica, né, que sustente o porquê de se impor um teto de gastos, né? Ao meu ver, como economista, né, e pesquisador na área, eu não vejo assim a emenda constitucional tendo por objetivo final o pagamento da dívida simples e puramente simples, tá? Dessa dívida. Né? Eu acho que os motivos são muito mais financeiros, no sentido de agradar o mercado financeiro, no sentido de mostrar uma certa solidificação e também uma forma de transformar o Estado brasileiro, né, num Estado mínimo, né? Aplicar o neoliberalismo ao extremo, né, e fazer com que serviços básicos que deveriam ser feitos pelo governo fossem transferidos para a iniciativa privada. Tá? Como nós vemos já hoje, planos de saúde na área da saúde, né? As universidades privadas tomando um espaço bem significativo hoje do ensino superior, né? Em detrimento das universidades públicas. Tá? Então, é um projeto, como diria o meu colega da Unicamp, Pedro Rossi, é um projeto de Estado mínimo,
tá? Mas não visa o pagamento da dívida, de forma maneira. Eu acho que é mais impor um Estado mínimo, aquilo que o Fernando Henrique tentou fazer em 94, 98, um pouco mais forte, mas agora com aplicação total mesmo, tá? Entendi. E no caso da não revogação desse reajuste fiscal, quais seriam as soluções, as alternativas para o governo seguir e manter uma certa harmonia e estabilidade no Brasil? Social, econômica? Econômica, do ponto de vista econômico, é uma regra fantástica do ponto de vista econômico, né? Você aplicaria aquela regra que você tem na sua casa. Você não poderia gastar mais do que arrecada. Pura e simplesmente isso. O problema é que governo não é economia doméstica, não é só economia de casa. Porque a dona de casa não consegue imprimir moeda, entendeu? Sim. O governo consegue imprimir moeda. Não estou sendo aqui perdulário e falando para as pessoas, não, o governo tem que gastar mais, o governo tem que se endividar. Não, não é isso. O governo ele pode se endividar? Pode. Tá? De maneira saudável, com certeza. Quando o governo ele se endivida, por exemplo, para fazer investimentos em infraestrutura, né, em áreas de saúde e educação, investimento que tem retorno. Né? Agora, quando você pega e você analisa os gastos, você vê que grande parte desse endividamento é para pagar juros da dívida, que são altos no Brasil, você não tem esse retorno. Então, as saídas dadas do jeito que está hoje a situação, não vejo muita saída, tá? Ou é a revogação da lei, ou cada vez mais, os impactos sociais serão gritantes, tá? Repito, o que está sendo visto hoje em alguns estados da economia brasileira, né, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vai se tornar uma situação generalizada. Tá? E isso vai refletir em diversos setores, principalmente segurança pública. Tá? Isso vai ser uma coisa que não se quer discutir isso, mas a segurança pública vai ser grandemente afetada, segurança pública, educação, saúde e repasse para os pequenos municípios. Tá? O que vai acontecer daqui a algum tempo, os pequenos municípios vão estar em junho, julho, agosto, já em situações de calamidade. Tá? Chegando em dezembro, não vai ter muita coisa dos pequenos municípios. Tá? Então, a gente precisa... Não vejo alternativa. Tá? Ou é a revogação, ou não tem o que fazer. Foi muito esclarecedor, professor. Obrigada por ter vindo tirar nossas dúvidas, prestar maiores informações a respeito do tema reajuste fiscal. Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado, foi uma oportunidade muito boa de discutir, expor um pouco das minhas ideias, um assunto que é polêmico, que tem que ser discutido. Eu adorei. Muito obrigado pela oportunidade, Glena. E obrigada a você que nos acompanhou no programa de hoje através do YouTube ou nos assistindo na TV comunitária. Você também pode participar enviando sugestões de temas ou dúvidas para o nosso e-mail. Até o próximo programa.